Imagine se você pudesse andar exatamente onde Jesus andou, tocar nas pedras que Davi tocou, ver com seus próprios olhos o lugar onde Deus falou com Moisés. Hoje, vamos fazer uma viagem extraordinária no tempo e no espaço. Vamos visitar 17 lugares descritos na Bíblia e descobrir como eles estão agora. Mas cuidado, algumas dessas paisagens mudaram tanto que você talvez nem reconheça mais. Será que a fé ainda vive nesses lugares? Vamos descobrir. Jerusalém, o coração espiritual do mundo. Jerusalém não é apenas uma cidade, ela é um palco onde fé, história e conflitos se entrelaçam há milhares de anos. Quando você caminha pela cidade velha, parece que o chão de pedra ainda guarda a vibração dos passos de profetas, reis e peregrinos. No tempo de Davi, Jerusalém era pequena, cercada por muralhas, mas com uma importância espiritual imensurável. Foi aqui que Salomão construiu o majestoso templo do Senhor, coberto de ouro e reverenciado como o lugar onde Deus habitava entre os homens. Hoje, esse templo não existe mais, pois foi destruído nos anos 70 depois de Cristo. Mas seu último vestígio, o Muro das Lamentações, continua sendo um ponto onde milhares de pessoas colocam pequenos papéis com orações entre as pedras. O mais impressionante é que, ao redor, escavações revelam ruas e degraus que estão no exato nível em que Jesus e os apóstolos caminharam há 2000 anos. É impossível não se arrepiar ao pensar que aquelas pedras testemunharam milagres e lágrimas. Belém, a cidade onde o céu tocou a terra. A poucos quilômetros de Jerusalém está Belém, uma cidade que carrega em suas ruas um momento único da história, o nascimento de Jesus. No passado, ela já era conhecida como a Cidade de Davi, pois ali o jovem pastor foi ungido rei por Samuel. Hoje, no local onde Maria deu à luz, encontra-se a Basílica da Natividade, um templo antigo e carregado de emoção. Ao entrar, você é envolvido por um aroma de incenso e pelo brilho suave das velas. Descendo por uma escada estreita, chega-se a uma pequena gruta de pedra. No chão, uma estrela de prata marca o ponto exato onde Jesus teria nascido. Muitos se ajoelham e tocam a estrela com lágrimas nos olhos. Mas Belém também revela um contraste marcante. Para entrar na cidade, é preciso passar por um muro que separa Israel da Cisjordânia, lembrando que a terra que viu o Príncipe da Paz nascer ainda convive com divisões e tensões. Mar da Galileia, o Lago dos Milagres. Apesar de ser chamado de mar, o Mar da Galileia é, na verdade, um grande lago de água doce cercado por colinas verdes. É impossível estar ali e não lembrar das histórias que se passaram em suas margens. Foi nesse lago que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, dizendo que faria deles pescadores de homens. Foi ali que ele acalmou uma tempestade apenas com sua voz e que andou sobre as águas em meio à escuridão da noite. Imagine a cena, o vento soprando forte, as ondas balançando o barco e, de repente, uma figura caminhando sobre a superfície da água, iluminada pela luz da lua. Até hoje, ao navegar pelo lago, a vista é quase a mesma que os discípulos tinham. Em 1986, durante um período de seca, o nível da água baixou e revelou algo extraordinário. Um barco de madeira com 2000 anos, provavelmente do tempo de Jesus. Hoje, essa embarcação está preservada num museu, como uma cápsula do tempo que conecta arqueologia e fé. Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. O Monte Sinai é envolto em mistério. É o lugar onde, segundo a Bíblia, Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Mas onde exatamente fica esse monte? A tradição cristã aponta para uma montanha na península do Sinai, no Egito, onde hoje está o mosteiro de Santa Catarina, um dos mais antigos do mundo. A subida ao monte é uma experiência intensa. Peregrinos iniciam a caminhada ainda de madrugada, sob um céu repleto de estrelas. O frio da noite vai dando lugar a um calor suave, enquanto o sol começa a surgir no horizonte, pintando as rochas com tons dourados. Lá em cima, o silêncio é tão profundo que parece ecoar dentro da alma. Curiosamente, há estudiosos que defendem que o verdadeiro Sinai fica na Arábia Saudita, baseando-se em detalhes bíblicos e geográficos. Seja qual for a localização exata, a sensação para quem está lá é a mesma. Um lugar onde o céu e a terra se encontram de forma indescritível. Mar Morto, o lago que não conhece vida. O Mar Morto é um dos lugares mais estranhos e fascinantes do planeta. Localizado na fronteira entre Israel e Jordânia, ele está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar.
o ponto mais baixo da Terra. Sua água é tão salgada, com uma concentração 10 vezes maior que a dos oceanos, que nenhum peixe ou planta consegue sobreviver ali. Quando você entra na água, não nada, flutua. É como se o próprio lago te empurrasse para cima. Mas o que mais chama a atenção é a história bíblica que envolve essa região. Perto do Mar Morto, ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas por fogo e enxofre por causa de sua perversidade. Hoje, geólogos e arqueólogos exploram cavernas e formações salinas que lembram colunas humanas, como a famosa esposa de Ló, que, segundo o relato bíblico, virou uma estátua de sal ao olhar para trás. Além disso, nas encostas do Mar Morto foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, pergaminhos com mais de 2000 anos que preservam textos bíblicos quase intactos. É como se esse lugar, estéril e silencioso, fosse um cofre natural, guardando os segredos do passado. Jericó, a cidade que caiu ao som das trombetas. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 10.000 anos de história. Quando você chega lá, o cenário é surpreendente. Ruínas e escavações revelam muralhas antigas que, segundo a Bíblia, caíram de forma milagrosa quando o povo de Israel, liderado por Josué, rodeou a cidade por 7 dias e tocou as trombetas. Hoje, arqueólogos discutem sobre quais camadas de ruínas poderiam ser dessa época, mas o mais impressionante é estar diante de um lugar que foi palco de um evento tão extraordinário. Ao andar por Jericó, você também encontra a Fonte de Eliseu, uma nascente de água cristalina ligada à história do profeta, que purificou suas águas, tornando-as potáveis. E mesmo sendo uma cidade com clima árido, Jericó é chamada de Cidade das Palmeiras, por causa de sua vegetação verdejante em meio ao deserto. É um contraste visual e espiritual, um lugar onde o impossível aconteceu e onde vida e história continuam pulsando. Monte Carmelo, o palco do confronto de fogo. O Monte Carmelo, no norte de Israel, é um lugar de paisagens verdes e vista panorâmica para o mar Mediterrâneo. Mas na Bíblia, ele é lembrado como o cenário de um confronto épico. O profeta Elias contra 450 profetas de Baal. Imagine o clima de tensão. De um lado, um altar erguido por Elias, do outro, o altar dos profetas pagãos. Eles clamam, gritam, dançam, mas nada acontece. Então Elias ora e um fogo desce do céu, consumindo o sacrifício, as pedras e até a água ao redor. Hoje, no topo do Monte Carmelo, há um mosteiro chamado Murraca, que significa o lugar da queima, marcando o local tradicional desse evento. Dali, é possível ver o Vale de Jezreel, palco de outras histórias bíblicas e, segundo alguns, cenário profético para eventos futuros. Estar ali é sentir que a fé, quando genuína, pode literalmente mudar o curso da história. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, é um lugar pequeno, mas com um peso imenso na narrativa do Novo Testamento. Foi chamada de a Cidade de Jesus, porque ele viveu ali por um período, ensinando nas sinagogas e realizando milagres. Ao caminhar por suas ruínas, você vê a base de uma antiga sinagoga construída com pedras brancas, provavelmente sobre o mesmo local onde Jesus pregou sobre o pão da vida. Próximo dali está a casa que a tradição atribui a Pedro, onde Jesus teria curado sua sogra. Mas há também um certo silêncio no ar, um lembrete de que, apesar de ter presenciado tantos milagres, Cafarnaum foi duramente repreendida por Jesus pela falta de arrependimento. Hoje, esse vilarejo em ruínas é um museu a céu aberto, onde o passado e as lições espirituais continuam falando. Damasco, a cidade da conversão. Damasco, a capital da Síria, é considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Há registros de ocupação de mais de 4.000 anos. Mas o que a torna fascinante na narrativa bíblica é a sua ligação com Saulo de Tarso. Imagine Saulo, determinado a prender seguidores de Jesus, viajando pela estrada poeirenta que liga Jerusalém a Damasco. De repente, uma luz mais forte que o sol o envolve. Ele cai por terra e ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Hoje, essa estrada ainda existe e no centro de Damasco há uma rua chamada Rua Direita, Straight Street, mencionada em Atos 9. Você pode caminhar por ela, cercado por antigas construções e mercados coloridos, e imaginar Ananias, um discípulo, indo encontrar o agora cego Saulo para orar por ele. Também é possível visitar uma capela construída no local,
onde, segundo a tradição, Paulo recuperou a visão. O contraste é incrível. Uma cidade pulsante, cheia de vida, comércio e aromas de café e temperos, mas que guarda no coração o registro de uma das conversões mais impactantes da história. Nazaré, o lugar onde tudo começou. Nazaré, no norte de Israel, era uma pequena vila insignificante nos tempos de Jesus. Tanto que Natanael chegou a dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi justamente aqui que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe do Salvador. Hoje, Nazaré é uma cidade vibrante, mas seu bairro antigo preserva ruas estreitas, construções de pedra e oficinas que lembram o cotidiano simples da época. A Basílica da Anunciação, imponente e moderna, foi construída sobre as ruínas da casa onde, segundo a tradição, Maria teria recebido o anúncio do anjo. O interior da Basílica é um espetáculo. Vitrais coloridos, mosaicos vindos de várias partes do mundo e uma atmosfera silenciosa, como se ainda esperasse o eco das palavras celestiais. Perto dali, há um museu vivo chamado Nazaré Village, que recria casas, plantações e ferramentas do século I. Caminhar por ali é como voltar no tempo e imaginar Jesus correndo pelas ruas, ajudando José na carpintaria e convivendo com vizinhos que jamais imaginariam quem ele realmente era. Éfeso, a cidade das cartas e do confronto espiritual. Localizada na atual Turquia, Éfeso foi uma das cidades mais importantes do Império Romano e é citada no Novo Testamento várias vezes. Foi para a igreja de Éfeso que Paulo escreveu uma de suas cartas mais profundas sobre a fé e a armadura espiritual. Também foi aqui que ele enfrentou forte oposição por pregar contra a idolatria da deusa Ártemis. Quando você visita Éfeso hoje, o que vê é simplesmente impressionante. Ruas pavimentadas de mármore, colunas gigantescas, teatros que podiam abrigar até 25 mil pessoas e a famosa Biblioteca de Celso, com sua fachada quase intacta. Andar por essas ruínas é imaginar Paulo pregando no anfiteatro, desafiando a cultura e a religião da época. É também pensar no livro de Apocalipse, onde a igreja de Éfeso é elogiada por sua perseverança, mas advertida por ter abandonado seu primeiro amor. Cesareia Marítima, o porto dos gentios. Construída por Herodes, Cesareia Marítima foi uma obra-prima de engenharia naquela época. Localizada à beira do Mediterrâneo, ela tinha um porto artificial, palácios luxuosos, hipódromo e anfiteatro. Mas, na narrativa bíblica, ela é especialmente marcante por ser o lugar onde o apóstolo Pedro, guiado por uma visão, pregou pela primeira vez a um gentio, o centurião Cornélio, marcando um momento decisivo na expansão do evangelho. Hoje, ao visitar Cesareia, você pode caminhar pelo antigo teatro romano, ainda usado para apresentações, e imaginar as ondas quebrando contra as muralhas do porto, enquanto navios chegavam trazendo mercadores e soldados. O chão de mosaico dos palácios ainda está lá, e a vista para o mar é de tirar o fôlego. É também o lugar onde Paulo foi preso antes de ser levado a Roma, o que dá a esse sítio arqueológico uma carga histórica e espiritual única. O encontro entre luxo romano e a simplicidade da mensagem de Cristo faz de Cesareia um dos pontos mais emblemáticos para entender a transição do cristianismo do mundo judaico para o mundo gentio. Monte Nebo, o último olhar de Moisés. Imagine Moisés, já com idade avançada, seus pés firmes sobre a rocha, o vento soprando forte, trazendo o cheiro de terra e vegetação do vale abaixo. Ele se apoia em seu cajado, seus olhos fixos no horizonte. Deus lhe diz que dali ele verá a terra prometida, mas não entrará nela. O Monte Nebo, localizado na atual Jordânia, fica a mais de 800 metros acima do nível do mar. Daquele ponto, é possível ver o Mar Morto, o Rio Jordão e, em dias claros, até as colinas que cercam Jerusalém. Na Bíblia, especificamente em Deuteronômio 34, lemos sobre esse momento emocionante. Moisés vê Canaã, mas sua missão termina ali. Hoje, quem visita o local encontra uma igreja memorial, construída para lembrar este momento, e mosaicos bizantinos lindamente preservados. É como se o tempo tivesse parado, e ainda fosse possível sentir a tensão de um homem que dedicou a vida a uma promessa, mas não pôde atravessar o limite final. Uma sensação de reverência toma conta de qualquer visitante. Afinal, é o ponto exato onde um dos maiores líderes bíblicos contemplou, mas não pisou, no cumprimento da promessa divina. Shiló,
o primeiro centro de adoração de Israel. Antes de Jerusalém se tornar o coração espiritual de Israel, houve uma época em que Shiló era o centro religioso do povo. Foi aqui que o tabernáculo, a tenda de reunião construída por Moisés, ficou por mais de 300 anos, segundo Josué 18 e Juízes 21. Imagine o som de milhares de pessoas chegando para oferecer sacrifícios e celebrar as festas do Senhor. O cheiro de incenso e carne queimada pairava no ar. Crianças corriam, famílias conversavam e sacerdotes com roupas de linho passavam apressados para cumprir seus deveres. Hoje, Shiló está em ruínas, mas as escavações revelaram plataformas de pedra que podem ter sido usadas para o tabernáculo. Quem visita o local pode caminhar sobre as mesmas pedras que viram Ana orar desesperadamente por um filho, oração que resultou no nascimento do profeta Samuel. Bet-Sean, a cidade onde Saul foi humilhado. Em 1 Samuel 31, lemos sobre a trágica morte do rei Saul. Após perder a batalha contra os filisteus, seu corpo e o de seus filhos foram pendurados nas muralhas de Bet-Sean como símbolo de derrota. Essa cidade ficava em uma rota estratégica, onde estradas principais se cruzavam, ligando o Vale do Jordão ao norte de Israel. Hoje, Bet-Sean é um dos sítios arqueológicos mais impressionantes do país. Ruas largas de pedra, colunas romanas ainda de pé, um teatro enorme com capacidade para milhares de pessoas. Tudo isso preservado de forma surpreendente. A cidade foi reconstruída várias vezes ao longo da história. E por isso, andar por ali é como folhear as páginas de várias civilizações. Tel Dan, o altar rival de Jerusalém. Localizado no extremo norte de Israel, Tel Dan era um ponto estratégico e fértil. Mas na Bíblia, em 1 Reis 12, o rei Jeroboão construiu ali um altar com um bezerro de ouro, afastando o povo da adoração em Jerusalém. Imagine a cena: peregrinos chegando com oferendas, não para o Deus verdadeiro, mas para uma imagem criada por mãos humanas. Hoje, Tel Dan é uma mistura fascinante de história bíblica e beleza natural. Entre as ruínas, ainda é possível ver a grande plataforma de pedra que serviu de base para o altar. O local é cercado por vegetação densa e riachos cristalinos, tornando a visita um contraste intrigante entre a serenidade da natureza e a memória de um dos maiores atos de idolatria de Israel. Curiosidade: em 1993, arqueólogos encontraram aqui uma inscrição que menciona a Casa de Davi, uma das provas arqueológicas mais importantes da existência histórica do rei Davi. Megido, o palco do Armagedon. Poucos lugares carregam tanto peso profético quanto Megido, citado em Apocalipse 16:16 como Armagedon. Este local foi cenário de inúmeras batalhas ao longo da história, devido à sua posição estratégica no Vale de Jezreel. Reis e generais sabiam que quem controlasse Megido controlaria o caminho comercial mais importante da região. Hoje, o visitante pode caminhar pelas ruínas e ver portões cananeus, estábulos construídos pelo rei Salomão e até um sistema subterrâneo de água impressionante. A vista do topo do monte é ampla e impressionante, dando a sensação de que qualquer exército poderia se mover por ali em grande escala. Curiosidade: a geografia da região é tão única que estudiosos militares modernos ainda estudam Megido como exemplo de campo de batalha perfeito. O fato de a Bíblia apontar este lugar para um conflito final dá a ele um ar de mistério e expectativa que nenhum outro local tem. Berseba, poços, juramentos e promessas. No limite do deserto, feche os olhos e sinta o ar seco do Negueb tocar o rosto. Em volta, a paisagem é de um dourado áspero, interrompido por pequenos arbustos que insistem em sobreviver. É nesse ambiente que se desenha uma das cenas mais humanas e íntimas do Antigo Testamento. Abraão e Abimeleque, dois líderes de mundos diferentes, firmando um acordo junto a um poço. Berseba significa Poço do Juramento ou Poço das Sete, por causa das 7 ovelhas usadas no pacto. E o nome em si é uma lembrança permanente de que alianças, quando feitas diante de Deus, mudam histórias. Na Bíblia, Berseba aparece repetidas vezes como um marco de fronteira e de fé. É de lá que Jacó parte rumo a Harã, quando sonha com a escada que toca os céus. Ele sonha em Betel, mas sai de Berseba. Agar e Ismael vagam pelo deserto de Berseba, até que Deus, sensível ao choro do menino, lhes mostra a água. Hoje, você encontra 2 Bersebas, a cidade moderna, vibrante, e o Tel arqueológico, Tel Beer Sheva,
com ruínas que revelam uma engenharia hídrica surpreendente. Há um sistema de captação e armazenamento de água cavado no subsolo, com escadas que descem a uma cisterna gigantesca. Um testemunho do quanto a sobrevivência aqui dependia da sabedoria de guardar cada gota. A lição que Berseba murmura aos ouvidos de quem visita é simples e profunda. Promessas se regam com perseverança e Deus costuma honrá-las em lugares onde a fé parece escassa. Hebron, patriarcas, túmulos sagrados e o primeiro trono de Davi. Hebron é uma cidade que respira antiguidade. Caminhar pelas ruelas de pedra do centro antigo é como atravessar camadas de tempo, cheiros de pão fresco, especiarias, o brilho colorido do vidro soprado, tradição artesanal local e, acima de tudo, o peso silencioso das histórias que nasceram aqui. Foi em Hebron que Abraão comprou a caverna de Macpela para sepultar Sara, Gênesis 23, e onde mais tarde foram postos os restos de Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. O edifício monumental sobre a gruta, hoje conhecido como Mesquita de Ibrahim, tumba dos patriarcas, tem paredes de blocos enormes com assinatura herodiana, parecidos com os do Monte do Templo em Jerusalém, dando ao lugar uma austeridade quase intocável. Hoje, visitar Hebron é ver contrastes, mercados cheios de vida, ateliês de cerâmica e vidro, crianças indo e vindo, e ao mesmo tempo, checkpoints e camadas de segurança que lembram que esta é uma cidade viva e complexa. O que esses lugares têm em comum é que todos foram cenários de decisões importantes. Pessoas comuns, assim como nós, viveram, erraram, acertaram e escreveram capítulos que Deus fez questão de registrar. Isso mostra que o palco pode mudar, mas o autor continua sendo o mesmo. Deus escreve capítulos essenciais em cenários discretos. Ele transforma poços em altares e regiões estigmatizadas em lugares de revelação. Quem caminha com atenção percebe que, com Deus, não existem lugares menores. Se esta jornada por lugares pouco falados da Bíblia te surpreendeu, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama história e fé. Deixe aqui nos comentários qual desses lugares você gostaria de visitar e qual você quer ver em um próximo episódio.